contando a verdadeira história sobre a rivalidade das bruxas e das fadas. Bom, essa história é longa, então senta, pois vai demorar. Começando sobre a primeira geração das fadas. As fadas eram as únicas de diferentes espécies. Mas um dia, uma senhora chamada Eva teve duas filhas gêmeas, e foi um milagre, pois nunca sequer tiveram gêmeas há décadas, então ficaram muito felizes na época. E o nome da loira era Raíssa, e a loira com mechas castanhas de chamava Eloá. Então a Raíssa sempre teve uma atenção mais especial, enquanto Eloá tinha que se esforçar para receber atenção e ela ficava muito triste. Então, no aniversário de 16 anos de Eloá e Raíssa, os seus pais esqueceram de Eloá e foram comemorar o aniversário da menina sem a outra filha gêmea, e ela ficou muito magoada. Então ela soltou os prisioneiros do reino e colocou fogo no castelo do rei e da rainha, que eram seus pais. Mas ela já não ligava se sentia ódio ou rancor. Ela estava com o coração partido e ela fugiu do reino com seus poderes. Mas quando ela foi usar por causa do coração partido, os poderes se tornaram do mal, e todos temeram ela até o rei e a rainha. Então ela fugiu, e foi considerada uma bruxa, que significa no reino das fadas, uma pessoa sem coração que usa seus poderes para o mal. E desde então tem essa rivalidade entre as bruxas e as fadas. Então a rainha fada, irmã da bruxa, virou uma rainha muito má, e não fazia o bem ao seu povo. Então a Eloá tentou ajudar, mas Raíssa lutou contra ela, e Eloá venceu. Mas ao invés dos cidadãos ficarem felizes, eles tiveram ainda mais rivalidade entre essas duas espécies, e a filha de Raíssa recebeu o trono. Mas a rainha não era má, ela era muito boa. Mas tinha um problema. Ela não conseguia ter filhos, mas depois de anos ela conseguiu ter uma filha chamada Laura, e 13 meses depois, teve outra menina chamada Liz, mas depois de um mês, a Laura desapareceu. Então todos do reino ficaram muito tristes. Mas a Laura foi sequestrada pela rainha das bruxas, pois tinha medo que a Laura sofresse igual ela, pois eu não era a mais nova. Então ela pegou a Laura uma noite e desaparece. Então a Laura cresceu como uma bruxa, até um dia que voou uma fada muito fofa no jardim, então foi atacar. Mas depois de um tempo, elas conversaram e perceberam que eram muito parecidas. Então tiveram uma amizade proibida. Mas depois de meses descobriram que eram da mesma origem. Então elas foram tirar satisfação. E descobriram que a bruxa, na verdade, era filha da rainha de lá. Então a rainha das bruxas foi ao também. E elas conversaram e fizeram as pazes. Mas depois de um tempo, uma moça entrou na vila e estragou toda essa amizade. E continuou a rivalidade mesmo tentando explicar. E hoje em dia, a Laura é metade fada e bruxa.